E aí, pessoal, tudo bem? Então agora, né, a gente vai falar, né, continuando aqui nosso curso de engenharia de software, né, um segundo bloco sobre o tema análise de pontos de função, ok? É um tema super importante e a maioria dos editais que estão na praça, né, os concursos abertos, tem esse assunto, né? Então a gente viu um primeiro bloco, falamos lá de conceitos gerais e nós vamos continuar agora com mais alguns temas que as bancas têm cobrado sobre esse assunto, que é muito relevante, tá bom? Então acompanha comigo aí no slide, vamos lá. Então a gente vai falar de análise de pontos de função, agora da NESMA, certo? Vamos lá. O que é a tal da NESMA, né? A associação fundada em 12 de maio de 1989 na Holanda sob o nome de NFPUG, né? Netherlands Functional Points User Group. Em 1995 que mudou para o nome NESMA, né? Que é o nome conhecido até hoje, né? A NESMA é um dos maiores grupos de usuários de ponto de função da Europa, utilizando filosofia, conceitos, termos e regras bem parecidos com o do IFPUG, mas com algumas diretrizes diferentes. Por isso que nós vamos falar dessa sistemática que a NESMA adota, ok? Que a gente detalha aqui rapidinho, não é tão complexa. Desde 1990 possui seu próprio manual de contagem, atualmente na versão 2.2.1, sendo que sua forma de contagem é bem próxima do manual do IFPUG. Nós vamos ver aqui o que é que ela tem a mais, beleza? Usa a classificação de complexidade do IFPUG. Você está lembrando daquela classificação de complexidade, né? Vou mostrar de novo aqui. Então, o que que a NESMA reconhece, né? Ela reconhece 3 tipos de contagem de pontos de função: a detalhada, a estimativa e a indicativa, né? E você, se você lembrar bem, né, nós temos lá os tipos de função, né? Pode ser tipo de função de dado, tipo de função de transação, né? Aí lembrando lá que nós temos as entradas externas, consultas externas e saídas externas, que são os tipos de função transação. E as tipos de função de dado, arquivo lógico interno e arquivo de interface externa. Ok? Então, vamos continuando aqui. Então, ó, a NESMA, isso aqui é a logozinho dessa instituição, né? Os métodos estimativa e indicativo para a contagem de pontos de função foram desenvolvidos pela NESMA, certo? Para permitir que a contagem de pontos de função seja feita nos momentos iniciais do ciclo de vida do sistema. Então, as técnicas da NESMA servem para isso, né? A contagem indicativa da NESMA é também conhecida no mundo como método holandês, que a instituição é holandesa. Então, vamos lá. Então, primeiro tem a contagem detalhada, que basicamente é aquele mesmo esquema da contagem detalhada que nós vimos do IFPUG, ok? Então eu vou mostrar o primeiro que tem comum e depois eu mostro os que são diferentes, que é a estimativa e a indicativa. Então, ó, como é que funciona a contagem detalhada, né? É a contagem usual de ponto de função sendo realizada da seguinte forma: determina-se as funções de todos os tipos. Então tem lá o ALI, AIE, EE, SE, CE. E determina-se a complexidade de cada função, né? Sempre naquela escalinha baixa, média e alta, então simples, média e complexa, né? Nessas graduações. E aí você calcula o total de pontos de função não ajustado, né? Tá lembrando que a gente viu até um exemplo de cálculo desse ponto de função não ajustado. Então vamos passar aqui para a próxima. Já a contagem estimativa, que é um dos métodos aqui reconhecidos pela NESMA, né? Como é que ela funciona? Você determina, né, todas as funções de todos os tipos: ALI, AIE, EE, SE, CE. Toda função do tipo de dado ALI, AIE tem sua complexidade funcional avaliada como baixa, ok? E toda função transacional, né, SE, CE, é avaliada como de complexidade média. Então ele adota, para fazer uma estimativa, esse critério: os tipos de transação, né? Os tipos de dado, né? Função do tipo de dado como baixa e as funções transacionais como média. Calcula-se o total de pontos de função não ajustados.
Logo, a única diferença em relação à contagem usual de ponto de função é que a complexidade funcional não é indeterminada individualmente para cada função, mas pré-definida para todas elas. Então, gente, olha só para você lembrar, qual é na contagem detalhada, né? O que é que a gente faz? A gente identifica a complexidade de cada tipo de função e vai associando e faz o cálculo. Eu vou trazer uma questão para a gente relembrar isso, né? Vou trazer novamente aqui nesse bloco. Já que na contagem estimativa, você adota que os tipos, a função de tipo de dado, todas são baixas e as funções transacionais todas são de complexidade média. Por quê? Porque é no início do projeto, é quando você quer fazer uma estimativa do tamanho funcional. Então, você adota essa sistemática. Tem estudo da NESMA, que eu vou deixar nas referências, que mostra que essas estimativas, elas acabam acertando, assim, ela tem um nível de acurácia em prever lá o tamanho do software no final, bem real, né? Eles acabam acertando na maioria dos casos, tá bom? Então, é uma das técnicas que a NESMA reconhece, então ela adota dessa forma. Nós vamos ver uma questãozinha, a gente retoma um pouquinho mais à frente quando usar esse tipo de contagem, tá bom? Então volta comigo aí no slide. E aí tem a contagem indicativa, né? O que é que ela tem diferente da estimativa? A forma de cálculo, né? Que nós vamos ver agora. Então na indicativa, você determina a quantidade das funções do tipo de dados, ALI e AIE. Desculpa a tosse aí. Calcula-se o total de pontos de função não ajustado da aplicação da seguinte forma. Tamanho indicativo é igual a 35 vezes o número de ALIs mais 15 vezes o número de AIS. Portanto, esta estimativa é baseada somente na quantidade de arquivos lógicos existentes. Então, veja, não se preocupa com as funções do tipo transação, certo? Que são quais? Nós já falamos aqui várias vezes, mas revisando, né? As entradas externas, as saídas externas e as consultas externas, ok? Baseada na premissa de que existe aproximadamente 3 entradas externas, né? Para adicionar, alterar e excluir dados do ALI. 2 SE e uma CE na média para cada ALI e aproximadamente uma SE e uma CE para cada IE. O que é que ele está falando aqui? Volta aqui comigo. Porque ele já tem estudos que quando tem um arquivo lógico interno, né? Um repositório de dados, você normalmente tem 3 entradas externas, né? Volta de novo aqui no slide, que agora vai ficar mais claro, você vai entender. Então, normalmente, quando você tem um repositório de dados, você tem 3 entradas externas. Uma para adicionar, uma para alterar e uma para excluir. Isso aqui, né, é mais chamado, né, para quem é do mundo aí da programação, para quem já trabalha no ASIC, isso é um CRUD, né? É um programa que você faz cadastro, faz leitura, atualiza e deleta. Então, ele já sabendo que um CRUD, ele vai ter, numa contagem indicativa, basicamente isso. Por isso que ele só conta os tipos de função de dado. E aí, com cada tipo de função de dado, ele já sabe que um CRUD normal vai ter 3 entradas externas, por quê? Para adicionar, né? É o C aqui do CRUD, né? Do create. Para alterar, é o U aqui do CRUD, o update. E para excluir, o D aqui do CRUD, tá vendo? E o R, são as consultas, ele entende que tem 2 saídas externas e uma consulta externa na média para cada área. Ele reconhece que tem essas 3, né? Deve ser 2 relatórios que fazem algum cálculo ou algum campo que faz uma consulta na base, né? Um combo box, por aí vai. Então, é só para vocês entenderem, porque você não precisa entrar nesse detalhe da contagem, né? As bancas não chegam a esse nível de crueldade. Ela só quer saber se você sabe que existe a contagem indicativa. E o método que está aqui nesse slide, tá bom? Então, acho que deu para entender um pouquinho aí como é que funciona a contagem indicativa. Aí, gente, quais são os cenários, né? A contagem indicativa, ela pode ser feita apenas com uma especificação superficial. Então, é nesse cenário que ela é usada. Para realizar uma contagem estimativa de ponto de função, são necessárias informações a respeito das funções transacionais.
Assim, requisitos do usuário mais detalhados são necessários. Então, quando está lá no início do projeto, você pode fazer uma contagem indicativa. Quando você tem algum nível de detalhamento com requisitos do usuário, você pode fazer uma contagem estimativa. Beleza? Então, ó, em que fase você vai utilizar? As contagens indicativa, né, e estimada, às vezes também chama de contagem estimada, ok? Só para você ficar ligado. As contagens indicativa e estimada foram idealizadas pelo NESMA para serem utilizadas em etapas iniciais do ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, onde ainda não existem definições detalhadas dos requisitos da aplicação. Isto é, em momentos bem cedo no processo de estimativa de tamanho, ok? Já a contagem detalhada de ponto de função é obviamente mais exata que a contagem estimativa e indicativa, mas em contrapartida consome mais tempo e necessita de especificações mais detalhadas. Então, volta aqui comigo de novo. Iniciou o projeto, você quer fazer uma contagem para tentar estimar o tamanho funcional do seu software, aí você pode fazer uma contagem indicativa, né? Com poucos requisitos. Já a contagem estimativa pede algum tipo de requisito, né? Ainda a nível de requisito de usuário. Aí você pode fazer estimativa. E a detalhada não. A detalhada você tem que ter todo o sistema para que você possa fazer a contagem. Beleza? Vou mostrar uma questão para a gente relembrar como é que faz a contagem. Tá bom? Então volta comigo aí no slide. Então é isso, tá bom? Indicativa e a estimada ou estimativa, né, nas fases iniciais do projeto. A detalhada você tem que ter informações mais precisas, né? Lembrando que o ponto de função sempre é do ponto de vista do usuário, né? Vou trazer outra questão sobre isso também para a gente relembrar. Então a questão 1, certo? Ponto de função, né? Vamos ver aqui a questão. Ponto por função utilizam médias de contagem direta para avaliar as funcionalidades entregues pela aplicação. O seu cálculo pode ser dado pela fórmula, tá aqui, function points, contagem total, 0,65 mais 0,01, vezes o fator de ajuste, né? A complexidade para cada parâmetro de medição é dada pela tabela a seguir. Então ele usou essa tabelinha aqui, ok? E deve ser considerada na contagem total. Então, o que essa questão pede aqui, gente? Vem aqui comigo, ó, presta atenção. O que essa questão pede? Para você fazer a contagem do ponto de função. E ela te dá uma tabelinha. Essa tabelinha não é aquela tabelinha que eu apresentei no bloco anterior, que você pode revisitar caso tenha esquecido, com as complexidades, né? Do IFPUG, que a NESMA também usa a mesma tabela de complexidade. Então a questão, ela traz a tabelinha para você e você vai calcular com essa tabelinha, ok? E é uma questão que fala do fator de ajuste. Então eu trouxe essa questão de propósito porque a gente faz uma contagem de ponto de função com o fator de ajuste, que você vai ver que no final não é tão complexo, tá? Então vamos voltar aqui no slide para a gente ver a questão de perto. Então, o que tem basicamente aqui, ó? O sistema, ele tem, ele chama a nossa lá entrada externa, né, de entrada de usuário. Ele mudou aqui o nome também, mas é só você entender o que ele está pedindo e fazer o cálculo. A saída do usuário é a saída externa, a consulta do usuário é a consulta externa, as interfaces externas, né, são os AIS, e o número de arquivos, os ALIs, né? Só fazendo associação aos tipos de função, né? Porque aqui ele derivou um tipo de função um pouquinho, né, adaptado para a questão. Mas ele está dizendo qual é o tipo e mandando você calcular e está te dando a tabela. Então está sendo bem legal com você. Lembra que eu falei que às vezes a banca não dá essa tabela aqui. Aí você tem que lembrar da tabela lá do IFPUG, que está nós temos aí no nosso material no primeiro bloco, quando eu falei do ponto de função, tá a tabelinha lá. Então vamos lá, ó. Você tem 12, 8, 6, 3, 1 e o fator de ajuste.
Então a gente tem que pegar e fazer o cálculo, certo? Então nós vamos ver a resposta, porque eu já deixei o cálculo aqui pronto, né? Vamos lá. A resposta é letra D, 94, e vamos agora entender o cálculo, que é o que importa, certo? Então, pegando a fórmula, né, da contagem total, você tem 12, tá vendo aqui? Entradas externas, certo? De complexidade simples, tá vendo aqui? Então é 12 vezes 1. Você tem 8 saídas de usuário, né, que é a nossa saída externa, tá aqui, ó. De complexidade simples, tá aqui, ó. Então é 8 vezes 2. Aí você tem 6 consultas externas de complexidade média, tá aqui, ó. 6 vezes 5, né? Para você calcular. Aí você tem 3 arquivos, né? 3 ALIs complexos, né? Cadê? Viajei aqui. 3 ALIs médios, né? Não é complexo não, 3 ALIs médios. Então, 3 ALIs médio tá aqui, ó, 7, 3 vezes 7. Então, toma cuidado, viu? Para você não se misturar, porque é pura matemática. Você só vai errar se você associar errado aqui na hora do cálculo. E a IE, né, uma interface externa complexa. Aí uma IE complexa aqui, ó, 15. E aí, lembrando, né, isso é da matemática, né, gente? Priorizamos a multiplicação em detrimento da adição. Então, você faz primeiro a multiplicação, depois a adição, né? Aí você tem que fazer aqui a multiplicação, vai dar 94. E aí onde é que entra o fator de ajuste ou fator de complexidade? Você está lembrando que o fator de ajuste, eu comentei no bloco anterior sobre a análise de ponto de função, que o fator de ajuste deriva lá de critérios e dos requisitos não funcionais, né? Então você tem que ter na realidade da sua empresa. E coloquei uma tabelinha lá de quais são os critérios. Para não complicar, a banca já te deu qual é o fator de ajuste, certo? Para você calcular o ponto de função ajustado, não é o ponto de função bruto. Se você parasse nessa etapa aqui do cálculo, você teria o ponto de função não ajustado, né? Ponto de função não ajustado. Nós vamos ajustar, porque está aqui o fator de ajuste. Então, nós vamos ter nessa questão o ponto de função ajustado. Se não estiver lembrando nada disso, tem que rever o bloco anterior de ponto de função. Certo? Aí, por sorte, a banca facilitou tua vida aqui nas horas dos cálculos, né? Se você tiver dado uma fugida lá das aulas de matemática, aí ela botou o fator 0,35. Então você tem que pegar o 94 vezes, aí você entra aqui, ó, 0,65 mais 0,01 vezes 35. Aí você faz primeiro o cálculo da multiplicação, né? Vai ficar 0,65 mais 0,35. Vai ficar um fator de ajuste 1. 94 vezes 1 fica o próprio 94. Então a questão é letra D, ok? Não é complexo, né? São simplesmente você saber quais são os tipos de função, multiplicar pela complexidade. Se a questão falar de fator de ajuste, fazer a multiplicação pelo fator de ajuste. Eu comentei com vocês que a maioria das questões não fazem esse cálculo do fator de ajuste, né? No bloco anterior, quando eu falei de ponto de função, né? Continuando agora nesse bloco. Mas aí eu fiz questão de achar uma questão que pede o fator de ajuste, porque aí a gente faz o cálculo completo. Então, normalmente a banca, quando ela quer forçar, né, a amizade, quando ela quer te cobrar ao máximo, ela faz uma questão desse tipo aqui sobre ponto de função, para você fazer o cálculo. Aí, dependendo da banca, algumas não dão essa tabela, certo? Vai você ter que lembrar da tabela do IFPUG, que a Nesma usa da mesma forma. E eu não sei se você lembra, também a questão que a gente viu no primeiro bloco já era falando da Nesma, né? Porque falava das contagens em início de projeto, que pode ser a contagem indicativa ou a contagem estimativa. Beleza? Então vamos continuando aqui. Então vamos ver mais uma questão sobre o mesmo tema, né? Concurso aqui de 2019. Determinado órgão governamental está utilizando a técnica de análise de pontos de função, APF,
para efetuar a contagem de suas aplicações e gerar uma base histórica própria. Sendo assim, para a contagem do sistema que atende à atividade de fim desse órgão, será necessário o quê? Então está perguntando basicamente o que precisa para você fazer o cálculo do ponto de função. Então vamos ver. Letra A. Acessar o código-fonte para contar as funções desenvolvidas e incorporadas ao sistema. Letra B. Explorar o modelo físico, esquema físico do banco de dados para quantificar as funções de dados. Letra C. Quantificar as funcionalidades implementadas considerando a visão do usuário. Letra D. Detalhar e medir os requisitos não funcionais solicitados pelo usuário. E letra E. Medir as funções das transações executadas e gerenciadas pelo banco de dados. Então, questão bem fácil, né? Trouxe uma questão recente para você ver que o tema ainda tem sido muito cobrado. Então vamos ver a resposta. Letra C, né, gente? A análise de ponto de função é a técnica de medição das funcionalidades fornecida por um software do ponto de vista de seus usuários. Então, ponto de função é a sua unidade de medida que tem por objetivo tornar a medição independente da tecnologia utilizada para a construção do software. A APF mede o que o software faz, independente de como ele foi construído. Então, veja, é uma técnica que você vai fazer a contagem da função pela visão do usuário, ok? E aí tem todo um manual de contagem. Nós estamos falando aqui do processo ainda no nível mais alto. Se você for fazer um curso para ser contador de ponto de função, você vai ver como é que você chega naquelas complexidades das funções, certo? Contando na tela os tipos, né? Aí as bancas normalmente elas não cobram nesse nível de detalhe, certo? Elas cobram mais você conhecer os tipos de função e como é que é o processo de contagem e também isso que eu apresentei agora nesse bloco, que é a questão da NESMA, né? Que fala da contagem indicativa e da contagem estimativa, que o pessoal também chama de contagem estimada, certo? Então, a gente deixa aqui o gabarito. Vamos fazer aqui um encerramento aqui. Então, volta lá comigo. Então, veja, gente, a gente falou um pouco dessa técnica, né? E por que ela está sempre nos concursos? Porque os órgãos de governo, quando eles terceirizam normalmente serviços de desenvolvimento de software ou de manutenção, eles usam essa métrica, certo? Porque por um bom período foi recomendado pelo Tribunal de Contas da União utilizar essa métrica para a remuneração dos contratos, né? E saiu normas no Executivo também, no antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, recomendando também a utilização dessa métrica. Coisas que agora não são assim mais. Assim, esse cenário mudou, né? Essa métrica, inclusive, foi tema da minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz um estudo da utilização das métricas, né, nos contratos de governo. E tô publicando um livro sobre esse assunto, certo? Que aí a gente fala outro dia. Então, é um tema que me interessa bastante. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco como é que funciona. A gente viu aqui nesses dois blocos sobre análise de ponto de função o principal, né, que cai nos concursos. Então, se você procurar questões sobre isso, você, no máximo, chega a esse nível de fazer uma contagem do ponto de função ajustado. É o que tem caído aí. Então, eu recomendo que vocês continuem estudando. Caso, né, pessoal aí que tem assinatura, não tenha entendido nada, não tenha entendido muito bem, né, não tenha gostado da aula, manda um chat para mim, que aí eu entro e a gente tira essas dúvidas, né? E peço aí que quem gostou que dá um joinha aí na minha aula, né? Isso é importante aqui, o feedback aqui com o professor, né? Diferente da aula ao vivo, aqui a gente não tem tanta interação, então a interação fica a posteriori, né? Então, eu espero vocês, a gente ainda vai falar de outros temas bem interessantes dentro aqui da engenharia de software. Então, espero vocês e até mais. Valeu!